Às vezes, quando deito para dormir, sinto que a mente não me deixa em paz. Pensamentos repetitivos, preocupações do dia e medos do amanhã parecem não me permitir descansar. É como se eu carregasse o peso de tudo que não consegui resolver. Reconheço que não sou o único a passar por isso. Muitos de nós adormecemos com a mente agitada, sem perceber que esses últimos instantes antes do sono são os mais poderosos para moldar a nossa realidade. Porque é ali, entre a vigília e o descanso, que a mente inconsciente se abre. Eu descobri que existe um caminho diferente. Não se trata de lutar contra os pensamentos, mas de escolher conscientemente o que plantar antes de dormir. São nesses minutos finais do dia que podemos reprogramar o inconsciente com novas ideias, novos sentimentos e novas possibilidades. Meu nome é Joe Dispenza e quero compartilhar contigo o que aprendi no meu próprio processo de transformação. Descobri que a forma como adormecemos pode determinar não apenas como acordamos, mas como vivemos cada dia que se segue. Nesta prática, vou te mostrar como usar a meditação e as afirmações como chaves para acessar um estado profundo de mudança. Você vai compreender que o sono não é apenas descanso físico, mas também o portal mais poderoso para recriar quem você é. Porque quando mudamos o que colocamos na mente antes de dormir, acordamos em uma nova realidade. Uma realidade criada a partir de dentro. Percebo que meus pensamentos noturnos criam a realidade do meu amanhã. Durante muito tempo, eu não tinha consciência disso. Achava que dormir era simplesmente desligar, como se os pensamentos não tivessem peso depois que os olhos se fechavam. Mas entendi que o que carrego na mente ao deitar é exatamente o que molda a energia com a qual acordo no dia seguinte. Já vivi noites em que adormeci preso em preocupações. Ao despertar, parecia que o peso daquelas mesmas ideias continuava comigo, como se o sono tivesse apenas alimentado ainda mais a ansiedade. É como plantar sementes antes de dormir. O que coloco na terra fértil da mente é o que vai florescer ao amanhecer. A mente inconsciente não descansa. Enquanto o corpo relaxa, ela continua absorvendo e registrando tudo o que sentimos e pensamos. Por isso, os pensamentos noturnos são tão poderosos. Eles se infiltram no inconsciente e, sem perceber, passam a conduzir nosso humor, nossa disposição e até nossas escolhas do dia seguinte. Lembro-me de uma vez em que decidi conscientemente adormecer, pensando em gratidão. Listei mentalmente cada coisa simples pela qual me sentia abençoado. Ao acordar, percebi que o dia parecia mais leve, como se minha mente tivesse preparado o terreno para a alegria. Essa experiência me mostrou que o amanhã começa no instante em que fecho os olhos. Essa consciência me traz responsabilidade, mas também liberdade. Se antes eu acreditava que não tinha controle sobre como acordava, hoje sei que posso escolher o que plantar na mente antes do sono. Não é fácil todos os dias, mas é possível sempre que decido trazer atenção. Por isso, cada vez que me deito, lembro. Meus pensamentos não são apenas ecos de um dia que termina, são os tijolos invisíveis do dia que vai nascer. E essa escolha silenciosa é o primeiro passo para transformar minha vida. Entendo que cada afirmação é uma semente plantada no meu inconsciente. Por muito tempo repeti frases negativas, sem perceber o quanto estavam moldando minha realidade. Cada vez que dizia a mim mesmo, não consigo, não mereço, ou isso é impossível, estava regando sementes de limitação. E essas sementes germinavam em comportamentos, emoções e escolhas. O inconsciente não distingue verdade de mentira, apenas registra repetição. Quanto mais uma ideia é alimentada, mais ela cria raízes e passa a se manifestar na vida. Descobri que, ao escolher conscientemente minhas palavras, começo a plantar novas sementes. Sementes de confiança, de saúde, de abundância e de transformação. Lembro-me de quando comecei a trocar uma afirmação simples. Antes eu dizia, estou sempre cansado. Até que decidi repetir, meu corpo se renova a cada respiração. No início, parecia artificial, quase uma mentira. Mas com o tempo, meu corpo começou a responder de forma diferente. Era como se a semente tivesse brotado e gerado uma nova sensação de vitalidade. As afirmações não são fórmulas mágicas, mas convites para que o inconsciente encontre novos caminhos.
Quando repito frases de poder antes de dormir, percebo que minha mente leva essas sementes para o terreno mais fértil, o sono profundo. Ali, sem resistência da mente consciente, elas podem germinar com ainda mais força. Esse processo me mostrou que não sou refém de pensamentos automáticos. Posso ser jardineiro da minha própria mente. Posso escolher regar apenas aquilo que desejo colher. E mesmo que no começo pareça pequeno, cada repetição cria uma transformação invisível que mais cedo ou mais tarde se torna visível. Por isso, hoje entendo que cada palavra dita é uma semente. E se quero colher paz, saúde e abundância, preciso plantar paz, saúde e abundância em cada afirmação que levo para dentro de mim. Sinto que quando durmo em paz, meu corpo desperta em cura. Por muito tempo adormeci carregando tensões, medos e frustrações do dia. Acordava pesado, como se o sono tivesse sido apenas uma pausa, e não uma restauração. Foi então que percebi: o corpo não pode se regenerar quando a mente adormece em guerra. Aprendi que o sono profundo é o momento em que as células se reorganizam, os hormônios se equilibram e o corpo encontra espaço para se reparar. Mas isso só acontece plenamente quando entrego minha mente a um estado de calma antes de dormir. A paz interior é como uma chave que abre a porta para a autocura. Houve noites em que decidi respirar fundo, soltar cada preocupação e agradecer antes de fechar os olhos. Nessas ocasiões, o sono parecia diferente, mais leve, mais profundo, mais regenerador. Ao despertar, sentia meu corpo mais disposto e minha mente mais clara, como se a paz tivesse feito o trabalho invisível de restaurar cada parte de mim. É como colocar o corpo em um leito de águas tranquilas. Se vou dormir em turbulência, essas águas se agitam e não permitem que o fluxo de cura aconteça. Mas se entro no sono em serenidade, sinto que meu corpo é embalado suavemente até encontrar equilíbrio e força. Essa percepção me mostrou que o sono não é apenas um descanso passivo, mas um campo ativo de transformação. Cada emoção levada para o travesseiro se torna matéria-prima do processo de regeneração. Por isso, escolher a paz antes de dormir é, na verdade, escolher a saúde para o dia seguinte. Hoje sei que quando durmo em paz, não apenas descanso, eu entrego ao corpo a chance de curar, de se renovar e de me devolver, pela manhã, a sensação de começar de novo. Descubro que a mente adormecida é o portal mais poderoso para a transformação. Durante anos acreditei que precisava de esforço consciente e de força de vontade para mudar. Mas percebi que é justamente quando o consciente se entrega ao descanso que o inconsciente se abre como um terreno fértil, pronto para receber novas instruções. O sono não é apenas um desligar do mundo, mas uma passagem secreta para a criação de novas realidades. Enquanto o corpo descansa, a mente continua ativa em camadas mais profundas, absorvendo cada emoção, cada palavra e cada intenção que levei comigo ao adormecer. É nesse estado que a transformação se torna mais acessível. Já experimentei repetir afirmações antes de dormir, mesmo sem acreditar totalmente nelas. E foi surpreendente perceber dias depois mudanças sutis na forma como pensava e reagia. Era como se aquelas frases plantadas no inconsciente começassem a florescer sem que eu tivesse de forçar nada. É como entrar em um jardim à noite. Durante o dia, não percebo o crescimento, mas no silêncio da escuridão, as sementes brotam e se expandem. Assim também acontece com a mente adormecida. Ela trabalha em silêncio, preparando uma nova versão de mim que só descubro ao acordar. Essa compreensão me libertou da ideia de que precisava lutar contra cada pensamento. Em vez disso, aprendi a oferecer ao inconsciente a energia certa antes do sono, sabendo que ele faria o trabalho invisível enquanto eu descansava. Hoje sei que o sono é mais do que repouso. É um portal de criação. E cada vez que adormeço consciente do que desejo cultivar, atravesso esse portal e acordo em uma realidade transformada. Reconheço que minhas últimas palavras do dia se tornam minha primeira energia da manhã. Durante muito tempo, adormeci reclamando, repetindo para mim mesmo o quanto estava cansado ou preocupado. E percebi que, ao acordar, era exatamente essa a vibração que me acompanhava. Peso, ansiedade, desânimo. Como se a noite tivesse apenas prolongado a mesma energia.
Hoje entendo que as palavras finais antes do sono funcionam como comandos invisíveis para a mente inconsciente. Elas ficam ecoando enquanto durmo, moldando a química do corpo e preparando o terreno emocional para o dia seguinte. Por isso, cada frase dita ou pensada antes de adormecer carrega um poder que muitas vezes subestimei. Houve noites em que escolhi conscientemente terminar o dia agradecendo. Eu dizia a mim mesmo: sou grato por estar vivo. Sou grato pelo meu corpo. Sou grato pelas pequenas vitórias. E no dia seguinte algo era diferente. Eu despertava mais leve, como se já tivesse um motivo para sorrir antes mesmo de levantar da cama. É como plantar a última nota de uma melodia à noite e perceber que é exatamente essa nota que inicia a música do dia seguinte. O que fecho nos lábios antes do sono é o que abre o meu coração ao amanhecer. Essa percepção transformou completamente a forma como vejo a transição entre um dia e outro. Compreendo agora que não posso controlar tudo o que acontece ao longo do dia, mas posso escolher como encerrar cada ciclo. E essa escolha tem o poder de mudar como recebo o novo amanhecer. Porque amanhã não começa com o sol. Começa com as palavras que deixei no silêncio da noite. Por isso, cada vez que me deito, faço da minha última palavra uma semente de luz. Porque sei que será essa mesma luz que despertará comigo. Compreendo que cada respiração profunda antes de dormir reprograma meu futuro. Durante muito tempo, subestimei o poder de algo tão simples. Respirava de forma automática, sem perceber que a respiração é a ponte entre o corpo e a mente. Foi quando comecei a trazer consciência para esse ato que entendi. Cada inspiração é uma entrada de vida, e cada expiração é uma liberação de velhas cargas. Antes, eu me deitava e sentia o peito apertado pelas preocupações acumuladas. Ao fechar os olhos, parecia que o corpo ainda carregava o peso do dia. Mas, quando escolho respirar profundamente, sinto que estou enviando uma mensagem clara ao meu sistema. Você está seguro? Pode descansar. Pode se renovar. Essa pequena mudança abre um espaço imenso dentro de mim. Lembro-me de noites em que apenas alguns minutos de respiração consciente mudaram totalmente a forma como adormeci. O ar entrando e saindo lentamente, como ondas suaves, parecia limpar a mente, aquietar o coração e preparar o corpo para mergulhar no sono profundo. Nessas manhãs, acordava com mais energia, como se tivesse deixado para trás o que não servia mais. A respiração é uma linguagem silenciosa que conversa diretamente com o inconsciente. Cada vez que inspiro, crio espaço para novas possibilidades. Cada vez que expiro, solto antigos padrões. Assim, cada ciclo de ar se torna uma programação sutil, capaz de redesenhar o futuro que vou encontrar ao despertar. Essa prática me mostrou que não preciso de grandes esforços para transformar minha vida. Preciso apenas lembrar que o poder já está na simplicidade do ato de respirar. A respiração consciente é como um código secreto que reescreve minha história noite após noite. Hoje sei que cada respiração profunda antes de dormir é como escrever uma nova página do meu futuro. E esse futuro começa no instante em que escolho respirar com atenção. Percebo que não é o sono que me muda, mas a consciência que levo para ele. Durante muito tempo, acreditei que bastava dormir para que tudo se renovasse. Mas descobri que se entro no sono carregando medo, raiva ou preocupação, é exatamente essa energia que se prolonga dentro de mim. O sono não apaga nada, apenas amplifica o que já está presente. Entendi que o verdadeiro poder está no instante em que fecho os olhos. É nesse momento que escolho que tipo de consciência desejo levar comigo para a noite. Se levo gratidão, encontro serenidade. Se levo amor, acordo em harmonia. Se levo fé, desperto com clareza. Essa escolha silenciosa define muito mais do que eu imaginava. Lembro-me de noites em que me deixei levar pelo turbilhão da mente. Dormi com pensamentos pesados, e ao acordar, parecia que o dia já começava cansado. E também vivi o contrário. Noites em que, antes de dormir, respirei fundo, soltei minhas preocupações e me entreguei à calma. O despertar foi completamente diferente, como se eu tivesse atravessado um portal de renovação. É como embarcar em uma viagem. O destino é o mesmo, o sono, mas a bagagem que levo define a experiência. Se carrego fardos,
A travessia é pesada. Se levo apenas leveza, o caminho se torna curador. A consciência é a mala invisível que determina como voltarei no amanhecer. Essa descoberta me libertou de esperar que o sono fizesse por mim aquilo que eu mesmo precisava escolher. Não é sobre deitar e esperar milagres, mas sobre decidir, antes de fechar os olhos, que energia quero semear na noite. Hoje sei que o sono é apenas o campo. O que realmente muda minha vida é a consciência que deposito nele, porque o que levo para a noite é exatamente o que encontro na manhã seguinte. Me surpreendo ao notar que, ao elevar minha vibração, toda a minha vida se reorganiza. Antes eu acreditava que precisava mudar as circunstâncias externas para finalmente me sentir bem, mas descobri que quando transformo minha energia interna, o mundo ao meu redor começa a refletir essa nova frequência, quase como um espelho invisível. Percebi que não é magia, é coerência. A vibração que carrego atrai experiências semelhantes. Quando vivo em baixa energia, medo, dúvida, ansiedade, tudo parece confuso, pesado e sem saída. Mas quando consigo sustentar alegria, gratidão ou paz, noto que situações diferentes começam a se aproximar, como se a vida se ajustasse para acompanhar minha nova sintonia. Houve momentos em que, após uma prática de meditação, algo simples acontecia. Uma ligação inesperada, uma oportunidade, uma conversa que parecia resposta. Essas coincidências não eram acasos. Eram sinais de que, ao mudar por dentro, eu estava reorganizando o que acontecia fora. Era como alinhar as peças de um quebra-cabeça que antes parecia desordenado. Elevar a vibração é como mudar a música de fundo da vida. Se antes era um som pesado e repetitivo, agora é uma melodia mais leve e harmoniosa. E o que é mais impressionante, não são apenas as minhas emoções que mudam, mas também a forma como as pessoas me percebem e como as oportunidades chegam até mim. Essa compreensão me trouxe uma sensação de responsabilidade profunda, porque se quero uma vida diferente, não posso esperar que ela mude sozinha. Preciso mudar a energia que ofereço ao universo. E quando faço isso, percebo que a vida responde com generosidade. Hoje me surpreendo cada vez mais ao ver que, ao elevar minha vibração, tudo se reorganiza. Meus relacionamentos, minha saúde, meu trabalho e até os pequenos detalhes do cotidiano. É como se a vida inteira se redesenhasse ao ritmo da nova energia que escolho sustentar. Percebo que cada noite é uma oportunidade de renascimento. Não se trata apenas de fechar os olhos e descansar o corpo, mas de abrir a mente e permitir que novas sementes sejam plantadas no terreno fértil do inconsciente. Descobri que os pensamentos, as palavras e a vibração que escolho antes de dormir são os verdadeiros arquitetos do meu amanhã. Quando me entrego ao sono em paz, quando respiro fundo e levo comigo afirmações de gratidão e amor, desperto diferente. Sinto que meu corpo responde, que minha energia se reorganiza e que a vida começa a me oferecer sinais de mudança. É como se cada noite fosse um portal silencioso para a cura e a transformação. Compreendo agora que não preciso esperar grandes acontecimentos externos para mudar minha realidade. Preciso apenas cuidar daquilo que deposito dentro de mim antes de dormir, porque é nesse espaço entre a vigília e o sonho que minha mente se reprograma e meu futuro começa a ser escrito. Escolher com consciência o que levo para a noite é escolher com consciência a vida que quero viver. E cada pequeno gesto, uma respiração profunda, uma palavra de gratidão, um pensamento de fé, é suficiente para alterar o rumo de um novo amanhecer. Hoje sei que a transformação não acontece de repente, mas em cada detalhe, em cada noite em que decido elevar minha vibração. E ao repetir esse gesto dia após dia, construo uma nova versão de mim mesmo, mais livre, mais serena e mais alinhada com o que realmente desejo ser. O poder de mudar minha vida sempre esteve aqui, dentro de mim, e cada vez que adormeço com essa consciência, acordo mais perto da realidade que quero criar.